Vou dar uma aqui para mim que eu estou precisando de uma caneta. Não, é para ela. Estamos chegando na reunião do MRLV. Então, é de muita importância, significado, maturidade esse nosso encontro de hoje. Todos aqui são muito bem-vindos, evidente, não podemos deixar de registrar os companheiros do Paraná, que estão aqui conosco, então é um registro especial, uma honra realmente a presença de vocês. São Paulo também. De São Paulo, ex-prefeito de São Paulo. Então, nós saudamos a presença de todos, agradecemos a presença de todos e nos invocamos neste momento muito especial, de muita reflexão, de muita maturidade, porque hoje é um dia realmente de muito significado para nós. Então, vamos passar daqui do lado de cá, não é mesmo? Você, por favor, vem cá. Porque o salário não dá para você pagar todas as despesas e ainda acumular uma habitação. Então, as habitações são feitas por financiamento. A forma mais inteligente de fazê-la foi no governo Vargas, que usou os recursos da Previdência Social para fazer projetos habitacionais. Quer dizer, o recurso do trabalhador foi aplicado na habitação que servia a ele próprio e ele mesmo pagava esse recurso na prestação, que era a mesma coisa que ele teria que pagar se fosse um aluguel ou um terceiro. Mas na sociedade capitalista não é assim, porque ela vive do lucro. É preciso que haja uma atividade que produza lucro. Então há uma carência. Se for botar, ou seja, essa remessa de lucro que eles fazem, mais a conta de importação, o valor aumenta muito mais. Então, qual é o problema da economia brasileira? É ali no grau de pouca nacionalização que nós temos. E isso nós temos que resolver. Então, a política do governo tem que ser o inverso. Tem que aumentar a nacionalização. E aí eu quero pegar a palavra que o Vivaldo colocou. Ou seja, existe um espaço imenso hoje na conjuntura do Brasil, no mundo. Existe um espaço imenso. Esse capitalismo que está colocado hoje para a gente, ele está ruindo. Então, pessoal, nós resistimos aos descaminhos que o PDT sofreu nos últimos tempos. Nós lutamos muito no PDT, lutamos muito nessa resistência. Nós comparecemos às reuniões do PDT de maneira cordial, constante, permanente, sempre presente, oferecemos a nossa colaboração, especialmente aquele momento do desaparecimento de Brizola. Nós propusemos, logo após aí o falecimento do Brizola, a constituição de um conselho de vice-presidentes do PDT para poder reunir em torno da presidência do PDT os companheiros mais valorosos, mais expressivos. O Brizola era aquele universo que nós nos reuníamos em torno dele. Com a ausência do Brizola, nós é que tínhamos que ser universais, a nossa militância tinha que ser universal. Propusemos exatamente a realização de um conselho de vice-presidentes para que pudesse todos nos envolvermos na alta direção do PDT. Nem resposta nós tivemos a isso. E logo em seguida, quando celebramos a missa de 7º dia do falecimento do Brizola, veio aquele golpe em cima da candidatura do Paulo Ramos, candidatura que vinha e que foi dissolvida ali. Convocaram em seguida a candidatura ao Nilo Batista, para depois deixar o Nilo Batista só na campanha, a ponto dele terminou a campanha, se afastou, se desfiliou, saiu do partido. Eu me lembro aqui, o Vinícius, que é o nosso porta-voz, nós fizemos uma proposta de reformulação da Fundação Alberto Gasparini, depois
foi chamada Leonel Brizola, Roberto Pasqualini, para exatamente a partir daí nós mantermos o vigor de princípios ideológicos do PDT, uma permanente produção de ideias, de instrumentos de luta e de organização do nosso pensamento. Porque antes nós tínhamos aquela luz que brilhava sobre todos nós, que iluminava nossos caminhos, que iluminava o nosso pensamento e a nossa ação política. Na ausência dela, nós queríamos um centro de estudos, de reflexão. Roberto Pasqualini, tivemos uma aprovação na reunião do diretório estadual do PDT. Depois a executiva claramente manifestou em reuniões conosco, nossos companheiros, não, nós não queremos. Não aguardando. O que eu quero dizer é que tem militantes aí que saíram do PDT com as mesmas posições de quem está aqui, aos montes por aí. Basta se dispor a juntar. Eu, que não sou nada, consigo juntar umas 4 salas dessa aqui, de gente que são militantes históricos do PDT, muitos fundadores do partido, prisolulistas autênticos, pessoas sérias de história, como todos aqui têm, que estão aí soltos, sem saber para onde iam, vão, porque, como diziam alguns deles, os partidos hoje não significam absolutamente nada, infelizmente. Além de falar pelo movimento Resistência Leonel Brizola Curitiba, eu gostaria de falar a vocês que tiveram a maravilhosa ideia e o insight incrível de criar o movimento Resistência Leonel Brizola. Porque eu particularmente estava há muito tempo querendo achar alguma coisa que me desse uma sustentação para poder ter ação. Foi quando eu descobri que estavam se começando a se reunir e que daí eu pedi para o Nivaldo, Nivaldo numa conversa, porque o Nivaldo tinha disponibilidade, eu ainda estava trabalhando, conversando, Nivaldo veio ver o que era isso, para que daí nós fizéssemos o nosso, estabelecêssemos. A seguir, daí a gente tem um histórico que a gente pode conversar depois. Mas por que eu estou fazendo essa abordagem? Porque também, enquanto simples militante do PDT, eu estou falando em nome de todos os nossos simples militantes do PDT do Brasil. Por que eu fiz aquela abordagem no sentido de estar na casa do outro? Me permitam-nos, queridos companheiros do Rio, tá? Vocês têm fizeram uma obra de arte, só que vocês ficaram com a obra de arte no quintal de vocês. Nós, Curitiba, se viemos aqui, fizemos. E quantos no Brasil estão para querer fazer isso? Só nessas 2 últimas semanas, eu recebi 2 telefonemas. Um de Roraima, no último encontro que tivemos em Brasília, que conversamos, ele quer fundar um movimento lá em Roraima. Uma outra pessoa de Toledo, que é um ex-vereador, uma pessoa de 72 anos, que fez o busto de Getúlio, etc., foi prefeito, o filho é vereador por um outro partido, também querendo fundar um movimento de resistência Leonel Brizola. Pedindo que todos vocês, essa máquina de sabedoria que nós temos aqui, nesta mesa, e aqui nesta plenária, porque nós só aprendemos quando nós juntamos um pouquinho de cada um, e dizer para vocês que o Partido da Mulher Brasileira, ele não é da Suede, também não é da cúpula do Sarney, também não é dessa árvore genética que desde a arena comanda esta nação. Nós não somos frutos dessa árvore genética que está aí implantada até hoje no nosso país. Queremos dar bons frutos e o Partido da Mulher Brasileira veio para fazer essa diferença, mas nós só podemos fazer essa diferença e apresentarmos como um partido, como uma independência diferente de tudo isso que está aí. Nós dependemos de vocês.